Oi, sejam bem-vindos à apresentação sobre a fermentação no processo de fabricação de pães, sendo esse trabalho desenvolvido por Alana Oliveira Ribeiro, Camille de Oliveira Viegas, Gustavo Heitor Costa, Loíse Rodrigues de Souza e Richard Silva Santana. Nele, abordaremos sobre o que é o metabolismo, o processo de fermentação, o processo de fabricação de um pão e a fermentação durante a fabricação de pães. Desde já agradecemos pela presença e desejamos uma ótima apresentação. Vamos lá? Começando falando um pouco sobre metabolismo. Metabolismo é um termo usado para descrever uma série de reações químicas que acontecem no organismo. Reações essas que garantem as necessidades energéticas e estruturais de um ser vivo. E essas reações elas podem ser classificadas em dois processos. O processo de anabolismo, que acontece quando as reações são ligadas à síntese de biomoléculas, ou seja, quando as moléculas simples são utilizadas na produção de novas substâncias necessárias para o organismo, para o seu crescimento ou manutenção. E o processo de catabolismo, que acontece quando as reações elas visam quebrar ou desdobrar moléculas, ou seja, qualquer coisa de caráter degradativo. E o catabolismo ainda pode ser dividido em dois tipos. O aeróbico, que são as reações que só acontecem na presença de oxigênio, e o anaeróbio, que são as reações que acontecem na ausência de oxigênio. E na produção de um pão ocorre um processo anaeróbio. Isso acontece por conta do fermento biológico que é utilizado no processo, que gera uma fermentação alcoólica, e esse tipo de fermentação ocorre na ausência de oxigênio. Então é por esse motivo que na produção de um pão ocorre um processo anaeróbio. Agora que já lhe foi apresentado o conceito de metabolismo, chegou a hora de entender de forma bastante simples o que é o processo metabólico da fermentação. Assim, quando passarmos pela parte prática do nosso experimento, será mais fácil de compreender como ocorrem suas transformações. Então, para iniciarmos a nossa breve explicação, é preciso que se saiba que, ao falarmos em fermentação, tratamos sobre um fenômeno que serve para a obtenção de energia sem precisar do oxigênio para esse tal feito. Portanto, trata-se de um processo de respiração anaeróbica. É um processo realizado por algumas espécies de fungos, bactérias, protistas, assim como por alguns tecidos, animais e vegetais, se destacando entre os organismos que realizam esse processo metabólico as leveduras, que são bastante utilizadas nas indústrias. Esse processo metabólico de fermentação ocorre no citosol e envolve apenas uma etapa, a glicólise. Onde a molécula de glicose ela é quebrada, sendo transformada em duas moléculas de piruvato. E este recebe os elétrons do NADH, que é o dinucleotídeo de nicotinamida adenina, se transformando em álcool ou então em ácido. A fermentação ela pode ser classificada em alguns tipos, e essa classificação ela só dependerá do produto obtido por esse procedimento. Por exemplo, se há a produção de álcool, a fermentação será alcoólica, como é o caso da fermentação encontrada neste experimento. Já se for obtido ácido lático, a fermentação será lática. Além desses dois tipos mais famosos, a fermentação também pode ser natural, envolvendo assim a produção de pães sem o uso de fermento biológico, por exemplo, ou então a fermentação ela pode ser acética, que é um processo que vai envolver a fermentação alcoólica, mas com a presença de algumas bactérias acéticas. Dessa forma, tendo uma base do que se trata sobre este processo, podemos partir para a parte prática do nosso experimento, para que depois possamos entender perfeitamente a aplicação deste processo sobre a produção do nosso pão. Agora vamos falar do processo de fabricação de um pão. Para a fabricação deste, foram utilizados 10 gramas de fermento biológico seco, bastante usado em massas, além de ovos, leite, farinha de trigo e manteiga. Os ingredientes foram misturados do centro para as extremidades do recipiente, assim tornando possível o efeito do fermento em toda a massa. E com a mesma já bem misturada, foi sovada em superfície plana e então posta para descansar com um pano por cima, onde ficou por 1 hora e 30 minutos até que dobrasse de tamanho. Em seguida foi dividida em 3, moldada para se obter formato de pão e descansou por mais 30 minutos, e cresceu novamente. Logo após, colocada para assar, assim chegando ao resultado final de 3 grandes pães.
A fermentação acontece no citosol e na glicólise. O primeiro é o local onde ocorrem as reações químicas dos micro-organismos, e o segundo é a etapa em que a glicose, que é o açúcar, é quebrada e transformada em duas moléculas de piruvato, um composto orgânico. Após isso, o piruvato ganha elétrons do tipo H+, que são originados de novotinamida, adenina, dinucleotídeo mais hidrogênio, NADH, e o transforma em três possibilidades: ácido láctico, em caso de fermentação láctica, álcool nas fermentações alcoólicas ou CO2, no caso de fermentação acética. Inclusive, todos os produtos são liberados pela célula. Ou seja, resumidamente, as leveduras se alimentam de açúcar no processo de fermentação. Isso se faz necessário para a sobrevivência e a reprodução desse micro-organismo responsável pelo crescimento de sua massa. E como resultado desse processo, ocorre a liberação de gás carbônico e álcool. Assim encerramos a nossa apresentação. Como você pode ver, embora termos como metabolismo e fermentação pareçam ser complexos e distantes do nosso dia a dia, até mesmo no preparo dos nossos pães esses conceitos estão presentes, o que diminui essa impressão de distância e complexidade. Dessa forma, esperamos que a nossa apresentação tenha sido bastante proveitosa para todo mundo. E assim agradecemos pela atenção de todos.